Olá, parabéns você mulher que assiste o Casa Brasil. Hoje o programa é em sua homenagem, porque estamos na Semana da Mulher e a gente vai falar aqui muito mais do que da mulher, sobre suas relações com seus maridos, com seus filhos, com seu trabalho, com a sua família, dela com ela mesma. É disso que a gente vai falar, mas todo mundo aí em casa tem que assistir porque esse programa está muito legal. Eu tenho dois convidados especiais aqui. Gostaria que o Dr. Luiz primeiro se apresentasse lá para a câmera, por favor. Obrigado, Dionísio. Luiz Eduardo Miguel, sou médico psiquiatra, psicoterapeuta, e é um enorme prazer estar com você aqui falando sobre esse tema tão importante, polêmico e tudo mais. E doutora Renata, por favor, se apresente. Meu nome é Renata Yumiono, estou trabalhando agora na Delegacia de Defesa da Mulher, estou assumindo agora em janeiro, a partir de janeiro, né? E vamos conversar, né, sobre esse tema relevante que está abalando, né, a segurança de toda a sociedade. Por que chamamos duas faces do mesmo problema, né, doutora? Estávamos falando fora do ar, da importância da gente falar um pouquinho. Olha, eu vou dar um dado aqui que eu achei bastante alarmante, né, doutora? Começando pela senhora. A Delegacia da Mulher registrou 221 ocorrências em 29 dias de 2019, 56% a mais que o ano passado inteirinho do que em 2018. Isso envolve violência moral e violência psicológica. Às vezes as pessoas acham que violência é só física, né, doutora? E não é. É isso mesmo? Não é. A violência ela é tanto moral, como psicológica, como física também, né? E ela sempre tem um ciclo, né? Ela se inicia na violência moral, na violência psicológica, e ela evolui para a violência física, podendo chegar até no feminicídio, como a gente viu recentemente, né, nesses últimos dias, lá no Centro de Detenção Penitenciária, onde uma mulher, né, ela foi assassinada dentro de um CDP, né, que é uma coisa absurda aos nossos olhos, né. Ou seja, doutora, ela foi fazer uma visita íntima, não é isso? É nos jornais de Jundiaí, a gente está falando de Jundiaí, tá, gente? Não está falando de lugares longes, não, né? Está falando do que aconteceu aqui em Jundiaí, de uma moça que foi assassinada durante uma visita íntima na cela, e isso me fez chamar, inclusive, o Dr. Luiz para participar dessa conversa, porque tratar o feminicídio como uma causa de agressão à mulher, porque ela tem o gênero, porque ela é mulher, é uma questão. Mas esse rapaz, por exemplo, a impressão que me deu quando eu li a notícia é que ele não tem controle sobre sua própria violência, que ele também precisa ser corrido e é um doente mental. Dá pra gente pensar nisso, embora a nossa raiva, o nosso instinto seja de quem matou, né? A impressão que eu tenho é que ele também se agrediu no momento que ele fez isso. A violência descontrolada é doença mental, doutor? A gente pode classificar dessa forma? Então, Dionísio, podemos sim. Muitas vezes esse contexto do homicídio, ele é simplesmente uma etapa final de um contínuo de coisas que acontece ao longo de muito tempo, que envolve a agressão verbal, a agressão física e muitas vezes culmina com a questão da morte. O agressor, muitas vezes, tem problemas sim de saúde mental, são pessoas que têm alterações de personalidade, muitas vezes personalidade paranoide, os psicopatas. E nesse caso especificamente, que aconteceu lá no CDP, a gente percebe um comportamento programado, planejado, algo que, na verdade, foi muito bem elaborado pelo agressor, mesmo sabendo das possíveis consequências. Esse é um caso, mas a gente tem várias outras modalidades, né? Então, se você for pensar, agressores que cometem o homicídio e se suicidam depois, né? Muitas vezes essas pessoas são portadoras de doenças mentais, né? Então, quadros depressivos, personalidade paranoide, personalidade borderline. Então, são todos possíveis diagnósticos de agressores, sejam homens ou mulheres, né? Então, no caso dos homens, a gente encontra com mais frequência comportamentos de agressão mais nos homens em relação às mulheres, né? Mas o oposto também pode acontecer.
é uma pena, né? A gente está falando disso, né, doutora? O que caracteriza o feminicídio, né, doutora? Feminicídio seria realmente quando essa agressão é pelo fato da vítima ser mulher. Isso dá para a gente classificar bem, dá para separar bem de outros casos, porque violência existem de gêneros para gêneros, de adultos para crianças, de pessoas sempre que estão numa situação inferior, né? Que estão indefesos. Então a gente podia falar em outros termos, criar outros termos, quando a agressão é contra idosos, contra a criança. Por que se criou um termo tão específico para a mulher? Eu acredito que se criou esse termo tão específico para a mulher porque realmente, assim, o Brasil ele está no 5º lugar, né, do ranking mundial, onde mais se matam mulheres, né? E colocar a morte da mulher, o homicídio da mulher, como uma qualificadora do homicídio, né, é para enfatizar mesmo, né, a hediondez desse crime, né, a gravidade desse crime, né, porque o Brasil, apesar de ter a 3ª melhor lei de combate à violência contra a mulher, infelizmente ainda a implementação dela está muito aquém do que deveria, e por isso que está acontecendo muito esses crimes contra a mulher, essa violência contra a mulher, né? E eu acho que existe muita impunidade ainda, quer dizer, a lei é muito boa, Lei Maria da Penha, a gente está falando de Maria da Penha, mas o cumprimento da lei e levar as consequências, né, na verdade, civis disso, que são públicas, né? Isso é difícil de se fazer. Mas por quê? Por falta de pessoal. O que é que falta para que essa lei seja cumprida e seja rigorosa? Eu acho que falta, sim, muita vontade do poder público, na verdade, né? Porque todo mundo pensa que a violência contra a mulher só se vai combater com leis penais, com penas severas. Mas, pelo que a gente percebe, as penas são severas, né? São severas, mas isso aí não tá inibindo, né, o agressor, o homem, de praticar essa violência contra a mulher. A gente percebe que tem que ter uma educação desde a base, né, educar as crianças para desconstruir essa violência que está construída, né, está aí para a gente. É uma desconstrução. Desconstrução da violência. Vamos partir daí no próximo bloco? Então a gente volta já já com o Dr. Luiz, com a doutora Renata, e esse papo está muito bom. Vamos embora. Agora em Jundiaí você ganha um novo Paramos para uma aguinha, porque o assunto, às vezes, a gente precisa de água para engolir, né, doutor? Não é isso? A gente tenta relaxar um pouco, porque a gente vai ficando tenso em falar sobre assuntos de violência, né? É o que menos a gente quer falar num programa como esse. Mas não dá para escapar. Eu acho que a nossa grande intenção aqui é chamar a atenção, como a doutora disse, até da criação de um termo para a violência contra a mulher, mas eu queria que existisse um termo contra a violência geral. Por quê? O primeiro passo, o início, como o doutor estava falando, é desqualificar a pessoa. Então vamos falar da mulher nesse caso, né, doutor? Quer dizer, me parece que a grande agressão inicial é deixar essa pessoa desprotegida. Ela passar a acreditar que ela não tem capacidade de se defender, que ela não serve para nada, que ela é uma mulher que não tem valor nenhum, a não ser para o próprio agressor. Eu dou valor para você, porque se eu não der, ninguém mais dá. E vai desqualificando. Às vezes pessoas maravilhosas, né? Que com certeza são sempre melhores, sim, que o agressor, por isso que ele tem raiva dela, por isso que ele agride, porque ele não é tão bom quanto ela, não é? E essa desqualificação, infelizmente, pega as pessoas, às vezes, desprotegidas. Como é que a gente poderia fazer para esse ser humano estar mais seguro de si próprio? Dele ter mais defesas quando ele encontra esse tipo de agressor pela frente? Falando da mulher especificamente, mas também falando de adolescentes, falando de idosos, falando de homens que passam por essa situação, claro, também. E é interessante, você tocou num dado muito importante, porque a maioria das pessoas que sofrem agressão, elas se calam, elas não denunciam e elas acabam vivendo uma vida de um submundo ali, né? Uma vida bastante restrita, em que ela deixa de ser
uma pessoa da sociedade, ela deixa de ter uma família e ela fica muito imbuída naqueles comportamentos de agressão, né? Se sente culpada daquilo e acaba não tomando nenhum tipo de decisão em relação às denúncias. Essa pode sofrer muitos sintomas de estresse pós-traumático, é bastante frequente a gente encontrar, né, dentro das pessoas agredidas. Ela pode sofrer bastante sintomas depressivos. Muitas dessas mulheres cometem ou atentam contra a própria vida, né? Tem várias tentativas de suicídio, muitas vezes efetuam o suicídio. Porque não vem saída, né? Porque não vem saída, porque você vive um mundo muito restrito. Então a gente precisa realmente, primeiro, falar sobre isso, acho que é o grande ponto. A gente não tem... Está se criando pequenas coisas relacionadas a políticas públicas, né? Falando do comportamento da agressão contra a mulher, mas a gente também não vê dentro das empresas privadas algo sobre isso, né? Você não tem um ambulatório específico falando de violência contra a mulher e tudo mais. Em contrapartida, o que a gente sugere em relação às pessoas que são extremamente ciumentas, as pessoas que têm comportamentos de agressão, que aprenderam com isso e que não se veem como pessoas problemáticas, a primeira coisa é uma reflexão em relação aos seus próprios comportamentos e o pedido de ajuda, né? Assim, é necessário que você tente mostrar para esse tipo de pessoa que esse comportamento não pode fazer mais parte da cultura que a gente vive no mundo de hoje, né? Então, culturalmente, a gente tem culturas bem patriarcais, mas no Brasil isso não pode ser cabido, né? Não é possível que isso possa existir nos dias de hoje. O que eu imagino, e aqui para os dois parceiros de discussão, é assim: quando essa pessoa passa a ter a autoimagem dela denegrida, quer dizer, ela começa a sentir um nada, ela não consegue mais reagir, é porque ela está isolada, conforme você disse, né, Luiz? E talvez uma grande dica que a gente possa dar para quem está lá em casa, o primeiro passo para se defender talvez seja sair do isolamento. Então, buscar atividades que tenham mais mulheres presentes. Pode ser um corte e costura, pode ser um tricô, pode ser uma atividade esportiva, ir para uma academia, mas onde ela comece a ter contato com outras pessoas, né? Que ela possa começar a discutir sua situação, que está lá fechadinha em casa e que ninguém está sabendo o que está acontecendo, né, doutora? Isso pode ser uma boa dica? A pergunta fica para os dois? Isso aí é uma boa dica, mas o que a gente percebe lá na delegacia é o quê? Que muitas vezes essa mulher ela não tem o apoio da família. Na verdade, às vezes ela é julgada, muitas vezes ela é julgada pela família ao tentar sair dessa relação, né? Por quê? Porque o agressor, é um bom pai, é um bom marido, né? E ele provém, né, a alimentação em casa, provém o estudo para o filho, né? Então, muitas vezes a comida, quer dizer, a família ela não apoia essa mulher, por isso que ela se isola, né? Ela se sente culpada em tentar sair desse ciclo de violência. E aí, quando ela consegue sair desse ciclo de violência, para ela se dirigir até uma delegacia é porque ela teve muita força. Porque ela teve que superar a família, teve que superar a própria vergonha, né? Porque muitas mulheres elas chegam envergonhadas na delegacia. A gente percebe isso, porque é o marido, é o companheiro dela, é o pai dos filhos dela que está agredindo ela, né? E ela não entende por quê. Tem culpa envolvida. Ela se sente muito culpada. Ela se sente culpada porque ela foi agredida, porque ela foi injuriada, ofendida, né, ameaçada. Ela se sente muito culpada. Muitas vezes ela vai na delegacia, ela não quer prender o cara, ela não quer processar o pai dos filhos dela, né? Ela quer que se resolva aquela situação, né? Ela quer que ele se torne uma pessoa, um marido que ela sempre sonhou, o pai dos filhos que ela sempre sonhou. Essa esperança, né, doutor? Não perde essa esperança. Ela não perde essa esperança. E muitas vezes, assim, eu acredito na reabilitação do agressor, né? Em casos que não são graves, né? Em casos menos graves, eu acredito que há uma possibilidade em reabilitar esse agressor. Reequilibrar esse ser humano que está ali, que também é agressor, né? E você às vezes está se sentindo agredida e não tem coragem de falar para ninguém. Então a gente está aqui, sendo seu parceiro, a sua primeira companhia para você mudar esse destino que se apresentou para você. Porque o dono do seu destino é você. Não sai daí, porque a gente volta no próximo bloco para encerrar essa conversa. Esse papo está muito bom, vamos embora.
A gente terminou o último bloco falando um pouquinho, doutor Luiz, da relação do alcoolismo com a agressão à mulher, né? E a doutora já fez assim automaticamente quando a gente falou, a maioria dos casos está envolvendo quando o homem não está no seu estado normal. O álcool, ele é um gerador de agressividade? Isso vale para alguns casos? Qual a relação de agressividade com o alcoolismo, doutor? Com certeza, grande parte dos crimes, não só relacionados à mulher, mas de uma maneira geral, tem o envolvimento de álcool, assim como drogas também. Então a gente percebe que o indivíduo, quando está alcoolizado, ele perde bastante o juízo crítico, ele perde bastante a questão do julgamento em relação ao que é certo e errado, e ele acaba aumentando bastante aqueles comportamentos que muitas vezes estão enraizados dentro da personalidade da pessoa, e o álcool é aquela coisa que desinibe todo aquele comportamento e faz com que ele muitas vezes tome atitudes que não teria cabimento dentro de um contexto de sobriedade, né? Então o conselho para essa pessoa é não beba? Muitas vezes sim, a gente trabalha com essa questão de álcool zero mesmo para determinados indivíduos, porque tem pacientes que não conseguem mesmo ter esse controle em relação à parte comportamental. Isso, obviamente, que a gente tem auxílio de medicamentos que podem ajudar, a parte de psicoterapia também é muito importante. E, doutor, o ciúme está ligado diretamente a esse comportamento, porque a agressividade parece que está sempre muito ligada ao ciúme, né? Uma sensação de posse do outro, possessividade. E parece que a agressividade vem junto sempre com um motivo gerado por um ciúme real ou irreal, fantasioso do agressor, né? O ciúme está presente em todas as relações, né? Então, dependendo da intensidade desse ciúme, aquilo traz consequências mais complexas. Muitas vezes o ciúme é até algo que apimenta uma relação, aquele ciúme gostoso, né? Que você não tem maiores problemas. Até o extremo que pode ser um ciúme delirante de você realmente acreditar que o seu cônjuge ele está te traindo ou ele está tendo alguma relação fora, né? Os motivos são banais, né? Exatamente. Uma saia mais curta, uma maquiagem mais carregada, um cabelo bem feito. Em vez do bonito achar que a mulher fez para ele, para chamar a atenção dele, ele acha que ela fez para chamar a atenção do outro. E aí, o ser humano é muito complexo, né? Demais. Diga o senhor como a psiquiatria trata isso, diga você, né, doutora, com os casos que recebe na delegacia. Qual a importância, para a gente finalizar então, dessas mulheres, dessas queridas mulheres batalhadoras que têm jornada dupla, tripla, que cuida de filho, trabalha, cuida do marido e ainda tem que aguentar a agressão? Quer dizer, olha, é demais, né, minha gente? Vamos se respeitar. Ajudando essa mulher que precisa se respeitar em casa, delegacia. A importância dela procurar a delegacia da mulher, doutora? Então, a mulher, ela precisa dar o primeiro passo para sair desse ciclo de violência. E o primeiro passo é ela se dirigir até a Delegacia de Defesa da Mulher, né, e solicitar uma ajuda, né, tirar suas dúvidas e desabafar mesmo sobre o que está acontecendo na vida dela, né, e explicar, e a gente vai tentar ajudar essa mulher a sair desse ciclo de violência, onde ela pode registrar o boletim de ocorrência, informar o que está acontecendo naquele cotidiano dela, né, se realmente está acontecendo essa violência e como que a gente pode ajudar. Lá nós temos as policiais que vão atender todas as mulheres que chegarem lá, tá? No mínimo com uma informação, com um esclarecimento de dúvidas, porque muitas mulheres vão lá e não sabem o que a delegacia está oferecendo, o serviço da delegacia. Em casos extremos, a Delegacia de Defesa da Mulher, ela oferece o quê? O abrigamento para essa mulher. Essa mulher que está em extremo risco, ela se sente tão ameaçada que ela não quer voltar para casa. E lá a gente já oferece o abrigamento imediato para a mulher e para os filhos delas, porque muitas mulheres elas não vão até a delegacia porque elas acreditam que elas vão ter que deixar os filhos dela com o agressor, né? Mas não. Imediatamente, no mesmo dia, a gente pode fazer o abrigamento dessa mulher com os filhos. Doutora, o que a senhora está me falando então, quer dizer, a mulher não precisa deixar ir na delegacia porque ela não quer abrir uma queixa, crime contra o marido. Ela vai para buscar apoio, seja ele qual for. Quer dizer, existe uma equipe especializada na delegacia da mulher para você sentar e conversar sobre os seus problemas. Vou transferir a pergunta agora para o doutor para a gente encerrar, que o nosso tempo está acabando. Nossa, eu achei que a gente ia ter muito 3 blocos para falar, tem nada, dá para a gente discutir aqui, doutor Luiz. Muito rápido. Não sei por quanto, uma semana da mulher, fazendo um programa todo dia.
A importância também, tanto do agressor quanto da mulher, de procurar ajuda psicológica, psiquiátrica. Qual a importância, doutor? Um minutinho para a gente encerrar. Não deixe de buscar ajuda, vá a profissionais, a gente encontra tanto na área pública quanto na área privada, profissionais que possam auxiliá-la nesse tratamento, sim. Em relação ao agressor, é muito mais difícil que ele se reconheça como tal, mas muitas vezes você pode pegar indícios de familiares, o próprio cônjuge ou outros parentes, que se você tem tido comportamentos relacionados à agressividade verbal, indícios de agressividade física, isso não é normal. Então, de repente, você pode estar precisando de ajuda também. Essa questão que a gente comentou do álcool e da droga é uma coisa muito importante, então diminuir o consumo de álcool, muitas vezes isso já é suficiente para diminuir bastante a quantidade de Cuidado vezes. nos fins de semana. Né? Exatamente. Então acho que é isso. A maioria das agressões acontecem, não é isso? É isso mesmo. Obrigado, doutora Renata. Obrigado, doutor Luiz. Obrigado, Dionísio. Obrigado você de estar aqui na nossa companhia. Feliz semana, feliz mês, feliz ano da mulher, porque mulher não tem data específica. Dia da Mulher é todo dia. Obrigado, gente. Fique aí. Próximo programa a gente volta. Hoje não teve o Mais Brasil, o Bem Brasil, porque foi esse nome que a gente deu. A gente está lá em Maceió, mas no próximo programa a gente volta a passear com você por aí. Tchau. Fique por aí. Obrigado.